Oi, meu nome é Michael, estudante de Engenharia Elétrica e esse vídeo é sobre o experimento de Física Experimental 2. O objetivo desse experimento é calcular a densidade do material escolhido. No meu caso, foi um cilindro metálico com volume oco. Para isso, eu vou utilizar alguns materiais, como uma régua ou esquadro, e para calcular o volume do oco, foi utilizada uma seringa com água. O primeiro passo eu usei para calcular as dimensões do cilindro. Primeiro foi a altura, que eu tive o dado de 6,75 centímetros e o diâmetro de 1,1 centímetro. Utilizando a fórmula de calcular o volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura, eu encontrei o seguinte dado, de 6,414 centímetros cúbicos. Só que tem esse oco. Então, o que é que eu fiz? O segundo passo foi eu enchi todo esse recipiente. Aqui eu coloquei apenas 3 ml de água. E eu enchi todo o recipiente até a tampa. No caso, feito isso, restou aqui 0,5 ml. E fazendo a conversão, isso é como se fosse 2,5 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume do oco aqui dentro é de 2,5 centímetros. Então, fazendo as contas, retirando esse volume do oco, eu obtive o resultado de 3,914 centímetros cúbicos. E vai. Já na terceira etapa, eu fui a uma padaria para utilizar a balança que tem lá e consegui encontrar a massa de 30 gramas nesse material. Usando a fórmula de densidade, que é densidade é igual a massa sobre volume, eu peguei a massa desse objeto encontrado, que foi 30 gramas, dividido pelo volume, que foi de 3,914. E o resultado encontrado foi de 7,6 gramas por centímetro cúbico. Aí eu verifiquei na tabela de densidades dos materiais e obtive que 7,6, o mais próximo encontrado é o aço, com 7,9. Fazendo as contas, a taxa de assertividade é de 96,2% de que esse material é um aço, de acordo com sua densidade. Então, já esse é o segundo experimento, que usei o mesmo material do primeiro, que é o objeto cilíndrico, com a massa de 30 gramas, o paquímetro para calcular a deformação da mola, a própria mola e o sistema no qual ela está pendurada, e o copo com água para fazer o último passo. O objetivo desse experimento é calcular o empuxo através da deformação da mola com o objeto pendurado submerso na água. Como é que é feito? No primeiro passo, a gente calcula o tamanho da mola sem estar deformada, com nada pendurado. Já no segundo passo, a gente coloca o objeto pendurado. No meu caso, eu utilizei um ímã com massa desprezível e calculei a deformação desta mola. Já no último passo, o que foi feito? Eu calculei a deformação da mola com o objeto submerso. Primeiro foi usado o paquímetro para medir o tamanho da mola em repouso, antes de ser pendurada. A mola foi pendurada a uma barbante em um suporte de costura. Foi improvisado, mas a mola está pendurada. Foi colado aqui também com a massa desprezível um ímã. Esse ímã vai servir para a gente colocar o nosso material metálico, que vai ser mergulhado para fazer o cálculo do empuxo. Após pendurar a massa metálica de 30 gramas na extremidade da mola, obtive o valor de 9,1 centímetros, ou seja, houve uma variação considerável na mola.
E no último passo, foi calculado o tamanho da mola que ficou com o objeto pendurado todo submerso na água, com o empuxo atuando sobre o material aqui, que é o aço. Nas medidas do primeiro, segundo e terceiro passo, a mola normal ela mede de 8,412 centímetros. Já quando ela é adicionada a massa a esta mola de 30 gramas, ela fica com o valor de 9,1 centímetros. No caso, com a deformação de 0,00688 centímetros, ou 6,88 vezes 10 a menos 3 centímetros. Também, já na última, quando ela está o objeto está submerso à água e vou calcular a deformação da mola, eu encontrei 8,814 centímetros, ou seja, com a deformação de 0,00402, ou 4,02 vezes 10 a menos 3. Aqui, fazendo as contas de acordo com a lei de Hooke, que é força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação causada, eu encontrei, da primeiro caso que eu usei, fiz a conta sem utilizar a água, sem estar submerso, ou seja, a única força que está atuando é o peso. Neste caso, vou mostrar aqui, neste caso, a única força que está atuando é o peso, entendeu? Porque como o sistema está em repouso, a força elástica está sendo igual à força peso. Dessa maneira, a força elástica que eu coloquei no momento do cálculo foi o 0,294 newtons, que é equivalente ao peso. Fazendo as contas, eu encontrei que a constante da mola era de 42,732 newtons por metro. Fiz toda a conversão para metros. Chegando já usando a mesma fórmula da lei de Hooke, só que eu usei dessa vez com a água, ou seja, tinha duas forças atuando neste momento. A força do peso puxando para cima, para baixo, e o empuxo empurrando a massa para cima, o corpo para cima, ou seja, são vetores opostos, ou seja, estão diminuindo. Então, usei que a força-peso menos empuxo é igual a constante elástica vezes essa deformação aqui. Achando a resposta do empuxo de 1,222 vezes 10 a menos 1 newton. Já usando a fórmula do empuxo, que empuxo é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes volume deslocado, eu encontrei o valor próximo a 1,22, que foi de 3,83 vezes 10 a menos 1. Não chega a ser 1,22. Porém, usando outro cálculo, tem essa variação. Eu considerei essas variações de acordo com a régua, vários motivos, entendeu? Porque essa fórmula de empuxo não considera a mola, entendeu? Pode estar você considerando a mola aqui. Então, o empuxo fica neste intervalo, calculado aqui. Com a massa de 30 gramas, o empuxo calculado foi de 1,22 vezes 10 a menos 1.